Estamos de volta com o nosso podcast O Vale Lab, sobre mobilidade urbana. Eu sou Eduardo, estudante de jornalismo da Univap, e estou aqui com a companhia de Patrick César e dos especialistas em mobilidade e urbanismo, Paulo e Federica. Você, fica aqui com a gente, que tem muito mais para ser debatido. Vamos voltar para o nosso bate-papo? Bom, voltando de novo naquele tópico de desigualdade social que a gente estava falando há um tempo atrás, e entrando também nesse meio capitalista que dominou e domina o mundo hoje em dia, mas que principalmente teve o boom com a expansão do mercado automobilístico mais ou menos na metade do século passado, a gente sabe que a ferrovia, por exemplo, que era um meio de transporte em massa ao invés de singular, que é dominante hoje em dia como os carros próprios, ele era muito mais includente. Ele conseguia comportar mais pessoas e fazer o mesmo trabalho que o carro, que é tipo praticamente unitário, ou às vezes a pessoa anda no máximo 4 pessoas, e a gente não usa as ferrovias. Muitas vezes a gente tem um sistema pronto, mas a gente acaba não optando por usá-los, porque precisam de reformas, precisam de uma renovação, né, para os dias atuais. Então, eu queria que vocês comentassem o que vocês acham que a gente poderia fazer referente a isso, quais são as suas ideias. Bom, eu acho que tem uma coisa importante, Patrick, que aí são coisas assim, históricas e fundamentais, que, primeiro, não são, por exemplo, só simples escolhas, por exemplo, que um país fez, mas uma conjuntura e uma possibilidade de uma ideia, tá? De desenvolvimento que foi muito impulsionada no final da década de 50 por uma dupla força, que é o que a gente chama da grande indústria automobilística, mas associado aos grandes grupos produtores de petróleo, porque essas duas coisas estão intimamente ligadas como duas grandes forças motrizes do capitalismo da metade do século XX. Tanto é que os estados nacionais europeus tiveram que fazer mudanças fundamentais no estado do bem-estar social, com perda de direitos, etc., quando acontece a crise do petróleo em 73, depois em 79. Só que a gente já tinha passado por essa expansão industrial e, obviamente, Patrick, Eduardo, Kika e pessoas que possam nos ouvir, esse investimento de indústrias automobilísticas, no nosso caso brasileiro, ele não foi pensado, conciliado com a manutenção de outros meios de locomoção e transporte, né, que foi sendo gradativamente substituído por essa matriz de locomoção, e nunca esquecendo também que a gente não fez também tanta estrada apenas para a locomoção de transporte individual. Se a gente observar hoje, inclusive com outra forma de organização de grupos sociais, nós temos prioritariamente o nosso transporte de carga por meio de caminhões. Então, também, se a gente observar, o transporte de carga por caminhões são transportes de carga por locomotores individuais, quando eu poderia imaginar que eu teria N caminhões dentro de N vagões de trem, então eu também criei outra dinâmica. Agora, só uma coisa que é importante dizer, por outro lado, nós, graças também à indústria automobilística, porque as coisas têm lógicas que também têm que ser consideradas, graças à indústria automobilística, principalmente concentrada no sul-sudeste, criou-se uma massa de trabalhadores com certo padrão e poder aquisitivo, mas também que foram responsáveis por discutir e debater muitos avanços sociais e ganho para os trabalhadores de indústria metalúrgica, não só ligado ao meio automobilístico, como no geral. Então, também tem esta condição, isso também é próprio do capitalismo, ele cria as condições de produzir as suas contestações e uma lógica de organização que, enquanto industrial, fez realmente aumentar muito o número de carros, até permitir um certo sucateamento das ferrovias, mas, por outro lado, impactou num tipo de organização social de trabalhadores e de lutas e de conquistas do ponto de vista de direitos que esta situação possibilitou.
né? O grande sindicalismo brasileiro se estrutura com todas as críticas que se tem a ele, todas as suas divisões, a esse fundamento desta base industrial, fundamentalmente. Agora, é claro que, como política de Estado, isso acabou, e muito por influência e interferência da indústria automobilística, mas na lógica do modelo de desenvolvimento que se queria ter. Então, assim, o Estado brasileiro não foi submisso necessariamente, e nem foi só uma escolha, foi um contexto da nossa possibilidade de inserção nessa economia mundo que se dava para os países com as possibilidades, porque México também viveu alguma coisa parecida, outros países, mas no Brasil isso foi muito forte, e justamente por ser um país continental, que o nosso mercado automobilístico foi grandemente potencializado, e por incrível que pareça, o nosso mercado imobiliário muito potencializado pela consequência disso. Mas só para voltar na questão da ferrovia, e aí a ferrovia e também até o transporte urbano por locomoção outra, né, que não por veículos de motor por combustão, foi também sendo deixada de lado. Então, por isso é que eu digo, e aí só uma coisa, assim, a nossa, também além do município, aí as nossas integrações intermunicipais ou interestaduais, obviamente, elas acabaram sendo comprometidas por esta lógica eminentemente, como a Kika costuma dizer, carrocêntrica, né? A gente acabou... Agora, há todo um contexto também que fez produzir outros debates, até, vamos dizer assim, trabalhadores qualificados ou mais qualificados da indústria automobilística também foram protagonistas de outros debates importantes na história dos trabalhadores brasileiros. Então, há vários lados nessa condição histórica, dessa prevalência da indústria automobilística no Brasil. Eu acho que esse termo carrocentrismo, o carrocêntrico, né, as pessoas que aderem a ele, vai diretamente contra uma coisa que a gente está vivenciando bastante, que é a sustentabilidade, né? Cada vez mais a gente tenta buscar soluções sustentáveis de produção, e o transporte é uma das coisas que mais impacta, né, também a produção de dióxido de carbono, que os carros, qualquer veículo emite, causa um impacto tanto social quanto urbano, né? Existe uma degradação causada por isso. Como a mobilidade urbana pode ajudar na sustentabilidade? A gente, às vezes, pensa nos meios de transporte, rapidamente a gente tem uma mania de pensar nas emissões, tá? Então, eu já vou pegar o gancho agora de uma coisa que está acontecendo, que está na pauta, não só aqui no Brasil, porque, né, a gente que está envolvido com mobilidade percebe muito, que é o seguinte: então o problema, né, do modelo carrocêntrico é a poluição do ar. Aí é que tá. A gente tem um pesquisador, né, tem um livro ali que eu gosto muito dele também, o Eduardo Vasconcelos, que eu acho legal a gente também usar pesquisadores que são brasileiros, porque tratam de uma realidade do Brasil, né, que é muito diferente de quando você, de novo, volta para países que viveram plenamente o bem-estar social, etc. e tal. Então, a gente não compreende que os automóveis, principalmente esse modelo carrocêntrico, e mesmo assim é legal a gente também pensar nos aplicativos de transporte, porque eles são, sim, carros privados, embora levem mais pessoas, são carros privados. Não é só questão da poluição do ar. Então, posso dar um exemplo? Assim, eu vou pegar um exemplo para a gente pensar, tá? Vou deixar uma provocação. As pessoas não andam só de carro, as pessoas estacionam carros. E aí, essas pessoas estacionam carros onde? As ruas são espaços públicos por excelência. Então, estacionar um carro, você tem um consumo de área para estacionar também esse carro, tá? Inclusive, a gente, às vezes, até pensando de novo do mercado imobiliário, quanto, de repente, um prédio não custa mais caro porque fez tantas fundações para você colocar 4 pavimentos para estacionar o carro. Certo? Então, assim, quanto, de repente, de área verde a gente derruba, não só para fazer a pista super rodoviarista para andar o carro,
também para estacionar. Então, por exemplo, eu chego lá na Câmara Municipal, acho legal a gente dar os exemplos aqui de São José. A área do estacionamento, gente, da Câmara Municipal, quantas vezes maior é do que o prédio? Então, agora vamos lá. Então, ó, falei da área que consome, certo? Falei aí da questão do estacionamento, né? Dessas pistas rodoviaristas. Então, beleza. Então, agora vamos mudar toda a matriz energética. A gente vai fazer, então, a matriz ser eletrificada. Beleza. Eu mais ou menos resolvi a questão da poluição do ar. Porque realmente, gente, né? 5 a cada 5 internações no SUS, né? No sistema de saúde, realmente, você tem 3 delas, né, provenientes por problema circulatório, problema de respiratório, tá? Só que aí que tá, esse carro elétrico, voltando a falar dele, ele também consome espaço. O carro elétrico vai continuar inserido numa lógica de cidade rodoviarista, certo? O carro elétrico ainda vai continuar fazendo a gente gastar, ele não vai resolver o problema do ônus, né, com acidente de trânsito, que a gente também não falou. Né? Você perde aí 7 mil vidas ao ano por causa de uma sociedade altamente motorizada e que gera um gasto. Então, a gente tem uma lista de impactos, né, que essa matriz focada no automóvel gera e que nós estamos no raso. A discussão nossa, só focada na questão da poluição do ar, ela é muito pouca. Então, assim, tem uma série de danos, né, que os automóveis causam que estão além, né? Ela ultrapassa essa visão da sustentabilidade do meio ambiente, ela impacta socialmente. Então, as vidas que se perdem, você mexer nas questões previdenciárias para você cobrir os seguros, né? As pessoas que ficam inválidas, considerando que muitas das pessoas que morrem estão na faixa de idade ativa, né? Economicamente, certo? Então, aí é isso. Então, a transposição de uma matriz energética muitas vezes não vai resolver. Há que se pensar que, independentemente disso, mesmo sendo, por exemplo, os carros elétricos, não dá. Eu acho que a gente precisa pôr em prática mesmo aquilo que está previsto na nossa Política Nacional de Mobilidade Urbana, para tentar atender essa maior sustentabilidade socioambiental, que é o quê? A gente dá mesmo essa prioridade, reconhecer o transporte público como um direito social, que está na garantia, ele é um direito social, foi reconhecido assim, mas ele está inserido numa lógica de mercado, né? E a maior prioridade também dos modos ativos de transporte, a bicicleta, a caminhada, e realmente o menor investimento, né, com relação até uso, né, de espaço público, enfim, de recurso, para essa matriz motorizada, né? Enfim, os carros particulares privados. Acho que eu mais ou menos consegui, né, tentar explicar, e voltando naquela lógica, que você precisa também pensar nas questões de habitação do município para você conseguir alterar conceitos, ideias de mobilidade urbana que estejam além de a gente ficar pensando só o sistema de transporte, né? Enfim, então, é isso, né? O carro elétrico ainda gera muitos problemas. E outra, se a gente está passando por um problema, olha só, hein? De novo a gente volta nas questões de classe. Se o nosso problema é energia, né? Porque entra aí o bonde do carro elétrico nesse contexto. Peraí, a gente também não precisa rever o quanto de energia que a gente produz, quem está produzindo mais para quê? Essa discussão precisa ser feita, né? Pegando o gancho até na questão da termoelétrica. A gente só fica discutindo em gerar, mas e aí, onde você vai poupar? Então, de repente, as pessoas andando de carro elétrico vão conseguir continuar consumindo energia, né? E o que você faz com essas baterias depois? Então, assim, as pessoas falam, mas o carro, né, vai ser menor. Não sei, gente, a gente viu aí em um século, eu costumo dizer que o carro, eu não acho que ele evoluiu muito. Quando a gente parar para pensar, evoluiu, mas ele ainda é um negócio gigante, que toma muito, principalmente, nosso espaço público. A gente não tem a dimensão do que significa um espaço público na nossa vida, né? Área pública para você fazer equipamento de lazer, para você plantar mais árvore, para promover recarga de lençol freático e por aí vai. Isso precisa ser discutido. Isso me lembra como, atualmente, às vezes a gente escolhe as nossas lutas, né? Pelo que a gente vai combater. E muitas vezes isso não integra o total problema, né? Como você acabou de explicar agora. Por exemplo, vou ter um carro elétrico, mas e aí, né? Quais são os outros problemas que isso vai gerar? Porque não é só a eletricidade, não é só o combustível, não é só a liberação de gases. E isso me lembra também que esse problema está tão inserido na sociedade que a gente vê isso dentro do cenário político, e já falando de mobilidade, refletido diretamente nas pessoas. E daí eu queria aproveitar esse gancho para perguntar para vocês como vocês enxergam o jogo político em volta
da mobilidade no sentido de, por exemplo, o populismo político que a gente vive há muitos e muitos anos, priorizar, por exemplo, uma obra urbana que vá, teoricamente, facilitar a mobilidade de um lugar que não tem uma qualidade de acessibilidade muito boa, mas isso acaba fechando portas para um projeto que mais lá na frente englobe mais pessoas. Conseguiram entender o que eu quis dizer? Então, acho que você, veja que interessante o que você está dizendo, e até em relação com uma coisa que o Eduardo falou sobre o planejamento, né? O que as nossas cidades se transformaram, eu vou citar mais uma vez aqui a Hermínia Maricato, que são cidades de projetos sem planos e planos sem projetos. Então, assim, se a gente tem um plano diretor, a gente tem um plano de mobilidade que precisará ser revisto, isso é bom lembrar, estou falando pelo menos em vários municípios, ainda que ele não está devidamente atualizado. Mas eu tenho isso, como o Patrick falou, eu faço uma detecção de problemas pontuais e, digamos assim, às vezes oportunizados por fenômenos muito localizados para justificar intervenções que não estão nos planos ou que não levarão a alcançar o que estava planejado com elas. Então, assim, quando eu crio, como você fala sobre o populismo, eu crio vou dar um exemplo claro aqui, obras viárias que convencem a população de uma coisa. A população, eu vou dizer, boa parte dela, que volta, não vamos retomar toda a discussão, mas precisamos fazer esse link que faz uma das piores confusões e que elas não permitem que ela seja esclarecida, que mobilidade não é sinônimo de transporte, e pior, não é sinônimo de trânsito. Trânsito tem relação com o sistema viário que não é relacionado como devia ao uso e ocupação do solo. E aí, toda vez que se detecta a tendência de trânsito nos lugares onde as pessoas têm as melhores condições e, por incrível que pareça, querem percorrer as menores distâncias de carro, eu começo a ter uma demanda que faz o gestor público querer mostrar a sua faceta de administrador e gestor e não escutar quem pensa planejamento e resolve o problema com a obra, que lhe causa impacto do ponto de vista midiático, que interfere, inclusive, numa outra coisa que seria um objeto, talvez, de um outro programa, que é discutir o que as pessoas acreditam que seja desenvolvimento. Porque acha-se que fazer coisas que estão baseadas na modernização, no desenvolvimento, na inovação, é desenvolvimento. Isso é um conceito que o senso comum, e infelizmente a gente tem que dizer uma coisa, os poderes públicos municipais, gestores públicos municipais, em sua maioria, inclusive até por influências de fatores externos ao país, porque isso também não é exclusivo do Brasil, tem se deslocado menos na direção de que a cidade é um lugar do interesse comum e coletivo e mais a ideia de que um bom prefeito é um bom administrador que atrai investimento para a cidade, então ele vai fazer coisas para tornar essa cidade melhor para quem? Para quem precisa usufruir dessas condições. A grande questão é que o discurso, a narrativa, que também muitas vezes passa pela mídia, ou das próprias mídias que os gestores públicos agora eles mesmos criam nas plataformas ou nas redes sociais, é dizer e conseguir convencer pessoas que não terão o menor proveito dessa obra pontual que você fala, de que isso é bom para a cidade. E aí aqueles que tentam discutir a validade disso não querem o desenvolvimento da cidade. Como se aquilo que parece ser importante, bom, impactante, que já vai resolver um problema que precisaria ser muito melhor estudado, e não é, gera essa oportunidade que você dá. E aí o que acontece?
a gente, ao invés de ir para o debate político, no sentido assim, dos interesses de grupo da sociedade, qual é a melhor cidade, a gente fala que isto atrapalha e o bom administrador é o que executa com eficácia a solução de problema que aparece. Isso acaba sendo uma distorção do próprio papel do poder público, mas que cada vez mais a gente tem que considerar isso, antes de falar dos políticos só, de como a nossa sociedade tem se amoldado a isso e dando preferência a esse tipo de lógica. E é claro que os grupos que têm muita clareza do quanto isso pode ser bom para os seus interesses de menores grupos, vão fazer ressoar como uma caixa de ressonância para a grande parte da população que começa a apoiar ideias sobre o que deve ser a cidade, que nem se dá conta que as piores, os mais prejudicados serão eles. E acabam defendendo por tabela uma ideia de cidade, de desenvolvimento, que não lhes ajudará a ter maior fruição do espaço coletivo e público. Eu acredito que isso que você falou, o interesse político, e justamente em moldar a cidade dessa forma, ele é uma coisa que interfere tanto na visão micro quanto na macro, né? Que seria a intermunicipalidade e a relação com o país em si. O que mais você pode falar para a gente sobre isso? Vocês podem falar para a gente sobre isso? Bom, eu acho que tem uma coisa que a nossa região, boa parte do país, mas vamos falar mais para onde nós estamos inseridos, né? E que tem muito a ver com isso que você colocou aqui para a gente pensar. Desde 2012, ou seja, estamos próximos, né? No dia 9 de janeiro do ano que vem, se eu não estou enganado com a data, vai completar 10 anos da Lei Complementar 1266, que criou a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 10 anos depois, sabe qual é o plano metropolitano que nós temos? Nenhum. E mesmo depois da edição do Estatuto da Metrópole 2015, já se passaram 6, porque foi uma lei aprovada em janeiro, se eu não estou enganado, a 13.089, que já foi também alterada, que falava em fazer uma coisa chamada Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que a tentativa disso era organizar uma coisa chamada funções públicas de interesse comum. E uma das funções públicas de interesse comum prioritárias de uma região metropolitana, sabe qual é? A mobilidade urbana e regional. Então, todas as conexões intraurbanas e interurbanas numa região metropolitana, e por ser metropolitana tem uma marca de movimentos pendulares muito grande, gente se deslocando para outras cidades por várias razões também, que também fica enquadrada no ir e vir, né, também, porque eu também posso tentar usufruir não só a minha cidade, mas a outra cidade que pode ter alguma coisa que eu queira ter o direito de vivenciar e experimentar, que não seja só na lógica do ir e vir. Então, assim, e outra, quando nós vamos observar os planos diretores e municipais de mobilidade, só para falar desse, para não entrar em outros planos, nós vamos perceber uma coisa, que quando a gente fala não só de políticos, mas de gestão pública, que os governos sucessivos do Estado ou dos estados não trabalharam para que os municípios integrassem seus planos e suas políticas. E essa obrigatoriedade desse plano de desenvolvimento urbano integrado está sendo adiada cada vez mais. Sabe por quê? Pela própria pressão dos governadores. Mas foram eles que quiseram criar as regiões metropolitanas por outras lógicas e outros interesses, que é uma outra discussão. Mas só para falar, que eu podia falar de resíduo sólido, de saneamento, de habitação, de meio ambiente, etc., mas só para falar da mobilidade, ela é um dos eixos centrais desta conexão micro e macro que faria que a mobilidade fosse entendida como algo dentro de uma região metropolitana ou de partes dela de uma função pública de interesse comum, que não está sendo tratada até o momento, depois de 10 anos, pelo menos, de existência. E não é porque a gente vê alguns ônibus pintados de MTU que o problema está resolvido, tá, gente?
Porque parece que aí, não, a empresa metropolitana, não, peraí, está muito longe de ser discutida, como a Kika falou lá no começo. Se a gente for muito além e pensar um sistema, mas também pensar os direitos à vida, à cidade, à sociedade, então aí a gente vai amplificar, né, das partes intra-urbanas para uma região, problemas que já são difíceis no intra-urbano, quando a gente ir do micro para o macro, e esse micro e o macro estão super conectados, mas demandam, este sim vai demandar uma séria discussão, e que a gente espera que tenha participação de agentes da sociedade importantes para discutir como equacionar essa função pública de interesse comum na região metropolitana. Paulo, posso pegar um gancho aí, principalmente por causa dessa questão da MTU, né? E olha só, primeiro relembrar que com a pandemia, né, eu fui uma pessoa que circulei muito com os ônibus da MTU entre municípios, né? Porque eu trabalhei já em outros lugares do Vale. Na pandemia, esses ônibus da MTU reduziram. Teve ônibus que não é que reduziu, foi extinto. Há linhas que simplesmente sumiram, tá? Então, acho que é importante colocar essa observação. Em plena pandemia, quando você mais precisava. Eu não estou com os números aqui, eu estava até olhando enquanto a gente estava conversando, mas é extremamente expressivo, né? Principalmente Jacareí, Taubaté e Caçapava, a quantidade de pessoas que vêm a São José, seja para trabalhar, seja para estudar. Porque, em geral, o trabalho, estudo é aquilo que mais... é o motivo, né, nas viagens, quando a gente vai olhar a pesquisa origem e destino. Mas sempre é importante lembrar que o seu direito pleno, né, à vida, precisa ultrapassar isso, né? A gente não quer uma vida, né, só reduzida a trabalhar e estudar. E aí vamos só pensar também no eixo da Dutra, porque isso vai me lembrar a questão também da própria, quando eles falam da ampliação da Via Dutra. Se você tem um grande contingente de pessoas que vêm de Jacareí, desculpa, gente, eu não estou com os números aqui agora, de Taubaté e de Caçapava, é eixo Dutra. Então, você tem ali, né, muitas pessoas circulando nesse eixo. E, em geral, sempre se volta à ideia do automóvel. Porque, inclusive, né, Paulo, há 2 anos começaram aqueles debates com relação de ampliação de alguns trechos da Marginal, e aí você não vê uma potência de diálogo, seja para a inclusão dos modos também ativos, porque a gente sabe que tem trecho da Dutra que você não consegue nem andar a pé, e as pessoas precisam, às vezes, né? Aquilo que eu falo, às vezes é um trecho curto, mas ela está suscetível naquele local. Mas aqui a ideia é a gente repensar a mesma questão do transporte público. Principalmente, por exemplo, com relação a estudantes. Dependendo da faixa etária, você nem tem ainda carteira de habilitação, né? E aí, na situação que as pessoas tentam correr para ter sua carteira de habilitação e, de repente, fazer essa viagem de carro, justamente porque o transporte público demora mais, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. Então, essa ausência dessa visão regional, principalmente considerando que a gente acaba usando o próprio eixo da Dutra, né? Porque nem toda a região metropolitana tem essa configuração que a gente tem, de estar justamente nesse eixo. Então, assim... a meu ver, isso é tratado com total, assim, descaso mesmo, tá? E, assim, a MTU, gente, a gente chegou num ponto, né, eu posso falar como usuária, que em vez da gente facilitar, inclusive, o acesso, esses ônibus ganharam catraca há uns 5 anos. Espera aí, gente, um ônibus da MTU com uma catraca, então aquela catraca, ela é de um símbolo, assim, absurdo, de travar em N sentidos, né? Então não é uma coisa realmente facilitada, e por aí vai. Então é isso, pessoal. Agradecemos novamente a participação da Federica e do Paulo. Foi muito importante ter vocês aqui com a gente para aprofundar nossos conhecimentos no assunto. Além disso, muito obrigado a todos vocês ouvintes pela disponibilidade e atenção. Forte abraço e até a próxima!